O brasileiro gasta, em média, 20 horas por semana só stalkeando famosos. Acho que eu gostava muito de causar, de chamar atenção. Quase uma jornada de trabalho. Outra coisa que eu falo do meu caráter, tu nem me conhece. A diferença é que, enquanto você acompanha as tretas de Anitta e do Neymar, o único retorno que você recebe é zero. E não para por aí. A única coisa que vai crescer mesmo é sua dívida e seu desespero por não ser rico igual a eles. E hoje vou esfregar na sua cara como essa obsessão está destruindo a sua vida financeira e profissional. Vamos nessa? O primeiro passo é o impacto do oculto às celebridades no seu bolso. Vamos começar pelo básico, o seu dinheiro. Sim, aquele que some da sua conta enquanto você está rolando o feed, porque afinal, cada look do dia da Anitta, cada post do Neymar mostrando o seu carro novo são apenas iscas. Sabe quem morde essa isca? Sim, é você. O resultado, a conta do cartão de crédito está chorando. Porque afinal você não entendeu que as celebridades são máquinas de vendas ambulantes. Aqui vai uma verdade que você provavelmente ignora. Os famosos não estão postando só por diversão. Eles são catálogos ambulantes. O mercado de influenciadores no Brasil movimenta mais de 10 bilhões por ano. Isso quer dizer que cada vez que a Anitta usa uma roupa nova ou o Neymar faz uma pose com aqueles carros que custam o dobro do seu apartamento, eles estão faturando e você está parcelando o seu tênis de 12 vezes sem juros. Sabe aquele perfume que o Neymar usou no comercial? Você então achou que ia ficar tão charmoso quanto ele, né? E agora está cheirando a dívida. A única coisa que subiu não foi seu charme, foi então a fatura do seu cartão de crédito. Mas tem uma coisa que você não entendeu: as compras por impulso estimulados por famosos. Segundo estudos, 60% dos brasileiros já fizeram compras por impulso inspirados por um famoso. E você achou que era só você, né? Bom, todo mundo tá nesse barco afundando junto. Até mesmo eu. Cada vez que você vê o Neymar com aquele relógio ou a Bruna Marquezine com aquela bolsa, você já tá com a mão no bolso, pronto para gastar um dinheiro que você não tem e quando percebe já tá fazendo piada no Twitter sobre a pobreza enquanto a sua conta bancária implora por socorro. Você, por exemplo, comprou o mesmo fone de ouvido que o Whindersson Nunes usa, mas agora ele está jogado na gaveta desde a segunda semana, enquanto a sua conta ficou igual ao seu foco, sem energia. Agora podemos partir para a segunda etapa, que é essa ilusão da vida perfeita. Você vê a Anitta em Mykonos ou Neymar desfilando com seu jatinho e pensa: por que a minha vida não é assim? Bom, a resposta é simplesmente: não é assim para eles também. Sabe aquele lance que não é tudo que parece? Pois é, você está sendo enganado. Pois afinal, a vida perfeita é vendida como um produto. O que você não sabe é que muitas dessas fotos e vídeos de vida perfeita são patrocinados. A viagem da Anitta, patrocinada. O carro do Neymar, publicidade disfarçada. E você inocente achando que está vendo a vida real. Spoiler, você está assistindo a um reality show cuidadosamente editado. É tipo um infocomercial de madrugada, só que ele é mais caro. Você viu a Anitta em Dubai e pensou: preciso viajar para lá também, enquanto ela foi paga para estar lá. Você está pegando aquele financiamento absurdo para postar meia dúzia de stories de um hotel meia boca e você está se achando por isso. Você tem que entender que existe essa comparação e frustração constante. Essa comparação incessante com os famosos está acabando com a sua autoestima e com a sua conta. Um estudo mostrou que 30% dos jovens brasileiros têm problemas de autoestima por causa dessa comparação com os influenciadores. Você vê a vida deles e pensa que deveria viver assim também, e quando você percebe, está gastando dinheiro que não tem para você parecer rico. Você passa pelo iPhone novo achando que agora vai bombar no Stories como a Bruna Marquezine. Spoiler, a sua vida ainda é a mesma, só que agora com mais dívidas. E aí, valeu a pena essas parcelas a mais? Vamos então partir para a terceira etapa, que é como essa obsessão sabota a sua carreira. Agora, se você acha que o problema é só o dinheiro, tenho notícias. Enquanto você está stalkeando os famosos, sua carreira está afundando. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque enquanto você tá lá vidrado no último escândalo do Neymar,
está deixando de focar no que realmente importa. Esse é o famoso preço da distração. Sabe aquelas horas que você passa vendo o story da Anitta ou do Whindersson? Se você usasse esse tempo para aprender algo novo, ou melhorar suas habilidades, a sua carreira estaria crescendo. Mas não, você está preocupado em saber com quem o Neymar saiu ontem à noite. E enquanto você fez isso, seu concorrente está fazendo um curso online avançado, enquanto você está apenas reclamando no Twitter. Você comprou um celular novo, por exemplo, porque a Bruna Marquezine tirou uma selfie com ele. Mas aquele dinheiro poderia ter sido investido em um curso de idiomas ou então de contabilidade que daria um retorno real. Você acha que ela está preocupada com isso, né? Ela não está. E essa distração constante chega também no seu trabalho. Mais um dado para te chocar. 50% dos brasileiros admitem que passam tempo no trabalho verificando redes sociais. Isso significa que, além de não investir no seu futuro, você está sabotando o seu presente. E o resultado, a sua produtividade cai, a sua chance de crescer na carreira também. Mas ei, pelo menos você está sabendo do último meme, não é verdade? Prioridades. Cada um tem a sua. Pois bem, enquanto você vê o Neymar postando sobre seu treino, a sua produtividade no trabalho está igual a da sua conta bancária, negativa. E a culpa, é claro, é da sociedade. A culpa nunca é sua. Mas calma, que nem tudo está perdido. Vou te mostrar como usar o culto ao famoso a seu favor. Agora vamos virar o jogo. Você quer parar de ser só mais uma vítima do culto ao famoso. Beleza, ótimo. Em vez de ficar stalkeando e gastando, comece a lucrar com isso. Você vai usar essa obsessão a seu favor. Você vai começar, por exemplo, a vender para esse público que é obcecado. Se uma coisa que o brasileiro ama é seguir tendência. Então por que você não cria algo que essas pessoas obcecadas pelos famosos vão querer? Seja esperto. Crie produtos ou serviços que atendam essa demanda. Pode ser algo simples, por exemplo, como bombar suas redes sociais, ou até uma linha de produtos inspirados nos famosos. Que a galera quer gastar, venda para eles. Isso é óbvio, né? Então, você está vendo a primeira oportunidade. Tem muita gente aí ganhando dinheiro, vendendo cursos de como se vestir como os famosos. Enquanto você está tentando imitar a pose da Anitta, alguém está faturando com a sua ilusão. Então você virar essa pessoa que está lucrando. E tem outra coisa também. Você também pode aprender com os famosos, mas de forma inteligente. Se você quer, por exemplo, seguir os famosos, que seja por um motivo inteligente. Você vai começar a estudar o que eles fazem de certo em termos de marketing e negócios e aplique em sua vida. Copie o que funciona, mas do jeito certo. Quer ter sucesso como eles? Então aprenda como eles construíram suas marcas e, por favor, pare de só imitar o estilo de vida deles. Ao invés de você gastar horas e horas vendo a última peça do Neymar, porque você não estudou como ele construiu a sua marca pessoal. Aí sim, você estaria fazendo algo realmente útil. Chegou a hora da verdade. Vai continuar sendo só mais um seguidor que gasta tempo e dinheiro com famosos, ou você vai usar isso a seu favor? Porque no fim das contas, eles estão faturando e você está afundando em dívidas. Se você quer mudar isso, bora começar a pensar como um empreendedor. Invista em você, em suas habilidades e largue essa fixação para uma vida que não existe.